Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos aqui hoje muito felizes de gravar esse episódio, o que é um pré-jogo pra gente, mas para vocês vai ser mais um estudo, assim, histórico, inclusive vai ficar de uma premonição, né? O Boleiros de Humanas que, cara, foi bem, tá? Acertou na Copa do Mundo de Futebol Feminino e até certo ponto foi bem no futebol masculino também, 2022, quem iria avançar, menos na Croácia e o Brasil. Hoje a gente está fazendo aí um estudo de Brasil e Uruguai, não é mesmo? Como que vocês estão hoje, Guilherme Ribeiro Paturi, falando diretamente de Toronto, no Canadá, meu amigo? Alô, Miguel, alô, Franco, bom dia, boa tarde, boa noite, cara ouvinte, seja lá de onde você nos estiver escutando nesse mundo mundial. Prazer enorme estar aqui, cara, né, como sempre, hoje trajado com a camisa celeste do Uruguai, eu e o Franco camisa, com o mesmo outfit. O Miguel podia estar com a celeste do São Paulo, né, cara? Pô, eu tenho uma, inclusive, assinada pelo Juan Fran. Pelo Juan Fran, achei que você falava pelo Lugano. Foi um pouco mais sentido, mas acho bom ser pelo Juan Fran também. Bom, o Juan Fran é um jogador folclórico que jogou no São Paulo. Curta passagem, mas marcante. Folclórico. É aleatória. A palavra aleatória. Ai. Mas e aí, como você tá, cara? Tá se sentindo bem? Tá animado para falar sobre a guerra da Cisplatina, meu amigo? Tô feliz, cara, porque isso é um tópico que, assim, é quase que, assim, não folclórico, mas uma, não sei, anedota na história brasileira que dizem que o Uruguai era parte do Brasil, e era mesmo, mas, assim, até eu estudar aqui, eu não sabia que não é exatamente muitíssimo parte do Brasil que nem eu achava que era, mas vamos entrar nisso no segundo bloco. Que interessante, vamos ouvir mais, cara, vamos ouvir mais. É aquilo, o pessoal falava, mas vocês lembram lá nas eleições de 2018, pô, se tivesse a Ursal de fato, que o Cabo da Ciolo falava, pô, o Brasil hoje em dia já seria, não é nem mais Enia campeão, a gente seria a Deca campeão do mundo. Pô, tá bom. Não tô defendendo a Ursal, tá? Antes que alguém fale isso, mas pô, títulos seriam agradáveis. Vai lá, e Gabriel Franco, como é que você tá se sentindo hoje, cara? Tava aí, cara, concatenando um plano realmente para que o Brasil tivesse 10 títulos mundiais de fato ou não, cara? Cara, o Brasil vai ter 10 títulos mundiais nos próximos 20 anos com a monarquia dinizista na seleção brasileira perante as demais nações do globo. Essa monarquia é a monarquia que a gente apoia, né, cara? Mas estou muito bem, muito boa noite. Também estou trajado aqui com o meu uniforme da Celeste, né, da seleção uruguaia, cara. Nesse pré-jogo, nesse warm-up de Brasil e Uruguai, que horas? 9h30 da noite. É isso. Então, e aí o pessoal já vai saber qual foi o resultado. Então, para eles não é nenhum pré-jogo, é pré-jogo pra gente. Mas agora, rapidamente, antes da gente começar, quanto que você acha que vai ser o jogo, meu amigo Gabriel Franco? Cara, esse jogo difícil. Eu ia até puxar essa pergunta pro meu bloco para vocês, mas eu acredito que, por mais que a seleção do Uruguai tenha uma consistência defensiva muito boa, eu acho que ainda as peças ofensivas do Brasil vão fazer a diferença hoje. Eu acho que o Brasil ganha 2-1. Esse Petkovic não é muito bom jogador. Cara, exato. Eu acho que vai ser um jogo difícil, cara. Não só pela constância defensiva, mas também porque eu acho que o Uruguai já tá com um projeto aí, uma ascendente com o Bielsa, tá investindo bastante em jovens jogadores e até alguns, enfim, um pouco mais consolidados, né? O caso do Valverde, do Dela Cruz. O meio campo do Uruguai eu acho que é um bom meio campo, com chute de fora da área, velocidade. Então será um jogo bem perigoso para o Brasil. A seleção brasileira ainda está aí com uma turvidão sobre quem será o técnico de fato. O pessoal está falando que o Diniz vai ficar, não vai ficar, o Ancelotti não vem, enfim, há uma confusão. E a verdade é que
enfim, isso atrapalha. No mínimo eu acho que atrapalha, né, certamente. Já não teve um jogo muito bom contra a Venezuela. Agora vamos ver como vai ser esse contra o Uruguai, que é um teste bem maior. A verdade, na minha opinião, no entanto, é que o Brasil não fez nenhum bom jogo a não ser contra a Bolívia, mas a Bolívia também não era um grande teste, sem ofensas à Bolívia. Gui, o que você acha, cara? Quem vai ganhar hoje? Querido, eu fiquei decepcionadíssimo com o jogo contra a Venezuela, assim, seja o que seja, eu acho inaceitável, cara, o Brasil empatar com a Venezuela. Eu acho inaceitável, não dá pra passar pano, cara. O Brasil, país que se quer ser campeão, quer ser hexa, não pode empatar com a Venezuela. Principalmente como você mencionou, meio essa confusão que a CBF armou. Não sabemos mais se o Ancelotti vai vir, apesar do presidente da CBF ter garantido há uns poucos meses. Desculpa, você estava mutado, cara, se você quis falar comigo. Mas deixa eu repetir isso então. A confusão do se o Ancelotti vem ou não, né? O presidente da CBF garantindo que o técnico italiano viria para treinar no Brasil, mas agora parece que não está tão certo isso. O Diniz, que era para ser tampão, pode ser que fique. Não sei, cara. Eu acho que essa estratégia talvez não tenha sido das melhores. Enfim, estou julgando talvez antecipadamente, porque ainda o Diniz tem tempo de mostrar ao que veio. Acabou de ter a Copa do Mundo, a seleção tem muito tempo de preparação ainda. Mas eu acharia mais produtivo, claro, que o já estivesse. Mas com todo esse contexto, eu acho que o Brasil deve ganhar, cara. Você me botou ser a favor, acho que vai ser 1-0 pro Brasil, mas acho que vai ser sofrido que o Uruguai tem uma boa equipe. Queria apenas lembrar a todos que no início do ciclo da Argentina, a Argentina perdeu um amistoso para a Venezuela por 3-1. É só isso que eu queria falar. Bom demais. É isso aí. Então, beleza, galera. Acho que depois dessa não tem mais o que falar. Vamos passando para o nosso primeiro bloco, o Kickoff, onde a gente vai ter aí um pouquinho da história do que é esse confronto Brasil-Uruguai dentro do campo, La Cancha, e depois teremos aí, né, toda essa história geopolítica sobre o Brasil e Uruguai. Então, primeiro o conflito na cancha e depois na cancha de batalla. É isso, vamos embora. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E não é um oferecimento, né, de nenhuma marca de amendoim que o Franco está comendo aí, como vocês podem ver. É um despautério com a pauta Brasil-Uruguai, cara. Mas, sem brincadeiras à parte, cara, a gente vai entrar aqui nesse primeiro bloco que é efetivamente aí um sobrevoo sobre o que foi o que tem sido esse confronto, na verdade, entre Brasil e Uruguai no campo de futebol. Hoje, dia 17 de outubro, às 21 horas, teremos o jogo Brasil-Uruguai, como a gente já apresentou aqui, que será efetivamente o jogo de número 79 entre Brasil e Uruguai. É bem verdade que dentro desses jogos tem alguns amistosos que, para alguns historiadores, para números, né, contas oficiais da FIFA, eles não são considerados, mas a gente decidiu aqui abrir o leque e demonstrar todas as partidas entre Brasil e Uruguai. Como eu já falei, esse clássico aí do futebol é de longa data, 78 jogos entre duas seleções, demonstra efetivamente que há muitos e muitos conflitos, muito provavelmente em um longo período de tempo, e não é diferente com o que ocorre com o Brasil e o Uruguai. O clássico do Rio Negro, como ele é conhecido, é um dos maiores clássicos do futebol sul-americano, eu diria. Eu tendo a dizer que perde para Brasil e Argentina, e a Argentina, eu não sei se para Argentina e Uruguai, na verdade, eu acho que é pau a pau ali também. Argentina e Chile, por mais que tenha uma conotação histórica, inclusive um bom episódio para o Boleiro de Humanas também, é um bom clássico. Mas o que vocês acham, Guilherme Paturi e Gabriel Franco?
Brasil e Argentina é o maior da América do Sul, mas qual que é o segundo maior, galera? Eu acho que os argentinos fariam um argumento sobre o Argentina e o Chile, que também tem uma rivalidade Mas não é uma política. importância talvez tão grande Não. futebolística, né? Isso que eu ia te dizer. Eu acho que assim, se você for... Acho que, enfim, a Colômbia podia argumentar. Não. Eu ia falar Colômbia e Venezuela, mas esse argumento não existe. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que certamente, assim, importância futebolística tem que ser o Brasil e o Uruguai. Apesar de eu acho que os argentinos diriam Argentina e Chile. Talvez. Eu também acho que argentinos diriam Argentina e Chile, assim como paraguaios talvez diriam Paraguai e Brasil, que é um clássico bem com nervos à flor da pele, cara. Sempre que tem isso é verdade. É bem verdade que os paraguaios não guardam boas recordações em vários quesitos do Brasil, no caso, né? E é uma guerra meio política que eles levam para dentro do campo também. Eu lembro até hoje, quando a gente foi eliminado por eles na Copa América da Argentina. 2008. Eles colocaram... Oi? O Uruguai ganhou essa Copa América. O Uruguai ganhou. Foi a Copa que a final foi no Monumental de Núñez. É verdade. Eles ganharam pra cima do Paraguai, se eu não me engano. Exatamente. Acho que foi isso mesmo. Foi aquele jogo que o Brasil perdeu todos os pênaltis. Perdeu todos os pênaltis. Eles colocaram uma imagem do que era o Brasil antes do jogo, rezando, como é de costume no Brasil. Afinal, o Brasil, como todos sabem, é um país majoritariamente cristão, né? E eles estavam rezando, como é de costume de todos os jogadores, todos os jogos do Brasil antes dos jogos, todos os jogos no Brasil, até entre clubes de futebol, times, eles costumam rezar, e o Paraguai fez uma postagem na qual eles falavam: agora eles rezam, pois eles temem a gente. Então, tipo, eles já levavam essa ideia de clássico é guerra, principalmente com o Brasil. Mas eu acho que Uruguai e Argentina seria o segundo maior, acho que em questão de como eles veem o futebol, né? Que eu acho que o Miguel descreveu muito bem na semana passada, que o argentino vê o futebol com paixão. Eu acho que o uruguaio também vê o futebol com paixão. Então, eu acredito que a maior guerra que a gente tem dentro de campo é Uruguai e Argentina, depois de Brasil e Argentina. Eu só quero, antes de continuar, eu só quero ressaltar aqui, enfim, explicar que comecei a rir quando o Franco falou do Paraguai, porque eu lembrei do fatídico episódio que Gabriel Franco disse que o Brasil perdeu a guerra do Paraguai. Momento clássico do podcast. Um dos mais clássicos aí. Foi um dos melhores momentos do Boleiro de Humanas, cara. Nossa, tudo, logicamente, pessoal. Não levem a sério. Exato, mas é uma brincadeira. Eu lembro quando a gente virou, imagina se o Brasil tivesse ganhado a Guerra do Paraguai, né, cara? Mas enfim, brincadeiras à parte mesmo, grande disclaimer aqui. Concordo plenamente com o que você falou, Franco, cara. Esse espírito, né, que os uruguaios chamam de charrúa, que inclusive é um povo nativo, né, indígena das terras que hoje em dia são o Uruguai, e na verdade, né, ficava entre os rios Paraná e o rio Uruguai, que efetivamente seria o Uruguai, algumas províncias da Argentina. Era um povo muito aguerrido, indígena, e como ainda tem uma grande presença disso no Uruguai, várias pessoas falam, né, que os jogadores de futebol uruguaios têm esse espírito desse povo aguerrido, charrúa, que vivia ali na região. Então, concordo. Certamente é um clássico truncado já Brasil e Uruguai, afinal, acho que todos os jogos para os uruguaios são truncados, mas Argentina e Uruguai tendem a ser ainda mais. E entrando rapidamente aqui em números gerais, né, eu já falei que tem 78 jogos entre Brasil e Uruguai, com 38 vitórias para o Brasil e 20 vitórias para o Uruguai. Temos também 20 empates entre as duas equipes. Aí, como a gente pode ver, uma vantagem considerável para o Brasil, por mais que no começo do confronto não tenha sido assim. O Brasil leva também larga vantagem em termos de gols, pessoal. O Brasil tem 142 gols nesse conflito, incluindo aí algumas goleadas recentes e marcantes, e também o Uruguai tem 98 gols.
essas duas seleções eu acho que com certeza estão entre as mais vitoriosas do mundo, porque o Uruguai é o grande vencedor da Copa América, né, juntamente à Argentina, agora que empatou com a sua conquista, a 15ª Copa América no Brasil em 2021, mas é o vencedor máximo, tem 2 Copas do Mundo, 2 Olimpíadas, inclusive as Olimpíadas do Uruguai são muito relevantes porque elas foram vencidas antes da Copa do Mundo existir. Então era considerado aí uma espécie de Copa do Mundo já de fato, por isso, vocês estão vendo a camiseta do Gui, por exemplo, tem 4 estrelas, porque efetivamente as Olimpíadas na época eram quase que consideradas, né, efetivamente Copas do Mundo. Várias pessoas falam que o Uruguai, né, majoritariamente dentro do Uruguai, tá? Falam que o Uruguai é tetracampeão mundial de futebol. E o Brasil também, como a gente sabe, a seleção brasileira é pentacampeã mundial, temos 2 Olimpíadas que foram vencidas recentemente, então e além de 9 Copas Américas, se eu não me engano, então é um clássico assim muito, muito vitorioso e que tem grandes nomes. Pô. A gente pensa em todos os jogadores que já passaram pela seleção uruguaia, o Francescoli, que é um dos maiores ídolos, né, do River Plate, Álvaro Recoba recentemente, o Diego Forlan, Diego Lugano, Pedro Rocha, Luiz Soares, Cavani, muitos e muitos nomes importantes no Uruguai. E no Brasil, então, nem se fala, né? Pelé, Jairzinho, fizeram grandes jogos, Garrincha contra o Uruguai. E como eu vinha falando, acho que esse clássico foi marcado por períodos de domínios entre Brasil e Uruguai. Na década de 20, o Uruguai efetivamente dominava o futebol no mundo, né, vencendo não só o Brasil, a Argentina, mas as grandes forças aí europeias também. Por que basicamente isso? Porque o Uruguai já desempenhava um futebol mais focado na verticalização, é o que dizem os históricos do futebol, com cruzamentos, e isso aí fazia com que o jogo mais truncado, parado, de chutões, que ainda era praticado na Europa, fosse efetivamente aí suplantado pela seleção uruguaia por bastante tempo. Qual é a questão? O Uruguai, no início, venceu o primeiro jogo entre Brasil e Uruguai na primeira Copa América em 1916, disputada na Argentina. Esse jogo aí que foi vencido pelo Uruguai por 2-1, teve, enfim, um jogo bastante truncado, como era de se esperar também, no dia 12 de julho de 1916. Os gols do Uruguai que foram marcados por José Taniola e Isabelino Grandin foram suficientes para, enfim, derrotar o Brasil, com direito a um gol de honra de Arthur Friedenreich, que, enfim, o Tigre, que jogou no São Paulo, que é considerado por muitos um dos maiores atacantes e jogadores da história do Brasil, não foi suficiente para que o Brasil vencesse aí a seleção uruguaia. E também tivemos grandes jogos relevantíssimos, né? Eu acho que vale a pena, mais do que a gente ficar passando por cada jogo efetivamente, eu acho que vale a pena a gente tocar nos jogos mais importantes entre Brasil e Uruguai. Com certeza, eu acho que o mais importante, não tem muito como fugir disso, é o Maracanaço, né? O Maracanaço foi a final da Copa do Mundo de 1950, Copa do Mundo de 1950, que foi disputada no Brasil, a primeira depois da Segunda Guerra Mundial, quando a gente teve aquela interrupção. Temos aí a Copa do Mundo de 1930, o Uruguai é o primeiro campeão do mundo, essa Copa que foi disputada no Uruguai de fato, o Uruguai era a melhor seleção de futebol do mundo, o Uruguai vence a Argentina na final. Depois temos 1934, onde a Itália é campeã, depois em 38 a Itália é bicampeã e o campeonato é pausado por causa da guerra. 1950 volta, o futebol no Brasil florescendo, futebol arte realmente, né, jogadas improvisadas, coisas que fugiam ainda mais do estilo europeu de se praticar o esporte. E o Brasil teve aí, assim, uma performance muito, muito boa no geral
nessa Copa de 1950. Por exemplo, o Brasil conquistou aí grandes vitórias no quadrangular final, que era antigamente, na verdade, né, a Copa do Mundo era disputada em uma espécie... enfim, o formato era completamente diferente. Tinha a fase inicial, depois 4 equipes iam para uma fase de grupos, na qual todas jogavam uma partida, e por fim tínhamos aí a eliminação de 2 equipes. As equipes que chegaram ao quadrangular final em 50 foram Brasil, Uruguai, Espanha e Suécia. Pra vocês terem uma ideia, o Uruguai empatou em 2-2 com a Espanha e venceu a Suécia por 3-2. Então passou assim, mas na risca para a segunda fase, porque efetivamente, né, eles jogaram esses 2 jogos foi o suficiente para já conquistar ali a classificação. O Brasil, no entanto, venceu a Suécia por 7-1 e a Espanha por 6-1. Como é de se esperar, país sede, Maracanã lotado, Rio de Janeiro, depois de ter vencido essas 2 partidas, seriam efetivamente quase que uma semifinal. Todos esperavam, de fato, que o Brasil ia conquistar a primeira Copa do Mundo. Não foi o que aconteceu. O Brasil perdeu a partida por 2-1 para o Uruguai, de virada, inclusive. O Brasil saiu na frente com um gol de Friaça aos 47 minutos. Depois o Uruguai empata com Chiafino aos 66 e Didia, um lendário ponta-direita, atacante uruguaio que, enfim, fez um dos gols mais importantes, se não o mais importante da seleção uruguaia. Com isso, temos aí talvez o que foi o jogo mais marcante entre Brasil e Uruguai. É um jogo muito marcante porque temos vídeos, né, em preto e branco, tem gol, o gol do Didia está disponível aí no YouTube, você consegue buscar e assistir. Vocês já assistiram Franco, Gui, alguma vez ou não? Pô, clássico, né? Todo brasileiro já assistiu esse gol. Várias pessoas falam que esse gol foi uma falha do goleiro Barbosa, né? O Barbosa, que foi o primeiro goleiro negro da seleção brasileira, que à época, inclusive, jogava pelo Vasco da Gama, é ídolo do Vasco da Gama. Muitas pessoas falam que foi uma falha do Barbosa. Queria saber o que vocês acham desse caso, se vocês concordam com isso. Eu não sei se foi bem uma falha, eu acho que todo o sistema defensivo do Brasil desmontou, essa é a verdade. Falha. Concordo com o relator, falha. Que isso, cara. Achei que vocês iam debater mais a fundo. A bola passou por baixo dele, cara. Na defesa do Brasil também não contribuiu com... Concordo. Boa. Era só isso. Completamente. Perfeito. Então, esse certamente é o jogo mais relevante, eu acredito, entre Brasil e Uruguai, além de algumas marcantes e relevantes decisões de Copa América, né? De fato, que já tivemos entre Brasil e Uruguai. Uma decisão muito marcante entre Brasil e Uruguai foi na Copa América. Agora está me fugindo exatamente qual foi a data. Se eu não me engano, foi na final da Copa América de 95. É exatamente isso. Final da Copa América de 95, que foi disputada no Uruguai. O Uruguai venceu o seu 14º título, inclusive tinha sido o seu último título, na verdade, né, antes de vencer em 2011. E essa Copa América é muito marcante, porque a final foi entre Brasil e Uruguai. A partida foi para os pênaltis, depois de um empate em 1-1, e a cobertura ali no estádio Centenário em Montevideo foi muito proliferada pelo Brasil, porque o Brasil tinha acabado de vencer a Copa do Mundo de 1994, várias pessoas estavam ali assistindo a Copa América, por mais que talvez eu acredito que ao longo dos anos a Copa América certamente foi perdendo um pouco do brilho, mas foi marcante essa derrota justamente pela superioridade, talvez,
do Brasil novamente com relação ao Uruguai. E o Brasil empatou o jogo em 1-1 e nos pênaltis a seleção uruguaia venceu por 5-3 o Brasil, inclusive com Túlio Maravilha perdendo um pênalti na final. Grande Túlio Maravilha, que, enfim, é um jogador muito importante, né? Ele que perdeu o pênalti no Brasil, na verdade, foi 5-3 para o Uruguai. O Uruguai começou batendo, venceu então por 5-3. Recentemente, o Brasil está a vários jogos sem perder. Inclusive, saiu uma matéria recentemente que o Brasil estaria há 22 anos, se eu não me engano, sem uma derrota sequer para a seleção uruguaia. A última derrota do Brasil, de fato, foi no ano de 2001, no dia 1º de julho de 2001, é verdade, contra o Uruguai nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. O Brasil perdeu para o Uruguai por 1-0 e desde este jogo o Brasil não voltou a perder para o Uruguai. Teve empates, na verdade só 2, mas nesse período temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vitórias do Brasil, 3 empates e nenhuma derrota aí em 22 anos. Então é considerável, e alguns placares bem elásticos também, né? O último jogo entre Brasil e Uruguai em Manaus foi 4-1 para o Brasil nas eliminatórias da última Copa do Mundo de 2022. Então é um confronto que é um clássico, é difícil, mas que recentemente tem sido dominado pelo Brasil. Alguma coisa a declarar, Gabriel Franco, Guilherme Ribeiro Paturi, sobre esse confronto entre Brasil e Uruguai? Eu tenho 2 coisas a declarar. Queria apenas relembrar que esse primeiro jogo aí que você falou, quer dizer, esse último jogo que você falou, o 4-1 do Brasil, a goleada no Uruguai, teve hat-trick do Paulinho e gol de cobertura do Ney. Foi um dos primeiros jogos em que o Brasil do Tite mostrou a superioridade dele em relação aos demais times da América Latina no geral. Acho que isso até pode ter atrapalhado um pouquinho no projeto da Copa do Mundo, né? Tipo, não vou falar que talvez aquela questão do se busca um rival, que foi uma frase que começaram a comentar na época em que o Brasil ganhava de todos os times da América do Sul, que ganhou a Copa América com 2 pés nas costas, jogando basicamente sem fazer muito esforço, e acabou, acho que, atrapalhando um pouquinho esse sentimento de, cara, somos maiores que todo mundo, e foi quando a Argentina começou a construir um jogo mais que fazia mais sentido aos jogadores que eles tinham à disposição, né? Colocaram os cães de guarda para poder guardar o Messi, literalmente, né? E conseguiram desenvolver um jogo bom e nivelado com o Brasil. Não é à toa que eles ganharam a Copa América pouco antes de ganhar a Copa do Mundo. Outro jogo que eu queria comentar também, que é muito importante, cara, você falou do jogo de 95 da Copa América, a gente teve o jogo em 93, se eu não me engano, 92, Brasil e Uruguai, logo antes da Copa de 94, que o Brasil precisava ganhar do Uruguai para ir para a Copa, cara. E com 2 gols de Romário, o Brasil ganhou, se classificou para a Copa, que depois o Romário foi protagonista. Só esse jogo aí que eu lembrei também. É importantíssimo. É verdade, esse é importantíssimo de fato. Tem alguns jogos bem relevantes. Tem alguns. Pô, o Brasil, né, voltou a ganhar a Copa América em 2007, fazia anos que o Brasil não vencia a Copa América, se eu não me engano, aquela Copa América de 2007 que foi quando o Dunga realmente assumiu as rédeas ali da seleção brasileira, aquele time do Dunga que, enfim, por mais que ele tenha sido muito criticado, acho que foi uma seleção que inspirou muita gente aqui no Brasil, quase chegou ali às semifinais, né, da Copa do Mundo de 2010, se não fosse por alguns detalhes, talvez, mas foi nessa Copa América de 2007 que esse time do Dunga passou a, enfim, ser encorpado, eu diria. E tivemos aí nas quartas de final um jogo importantíssimo entre Uruguai e Brasil, no qual o Brasil toma a frente do placar, está ganhando de 2-1, de forma até convincente. O Uruguai empata na etapa final com o Sebastián Abreu, o Louco Abreu, que é ídolo do Botafogo, e nos pênaltis, difícil vencer os pênaltis. O Uruguai começa perdendo seu primeiro pênalti, mas daí o Afonso
perde o quarto pênalti pelo Brasil e fica meio numa de perder pênalti para os dois lados. O Uruguai acabou perdendo o seu sexto pênalti, assim como o Brasil. Ninguém queria ganhar, entre aspas, e daí quem perde o sétimo pênalti pelo Uruguai, vamos aí, quem sabe, sétimo pênalti pelo Uruguai. Chuta o jogador. Diego Lugano. O cara tava olhando, certamente. Tava não. Eu estou Cavani. Ídolo do São Paulo, Diego Lugano, cara, perdeu o seu pênalti. E daí, o Gilberto Silva fez o pênalti para o Brasil, que deu essa vitória. Que foi importante. O goleiro do Brasil era o Doni? Era o Doni, cara. Era o Doni. O Doni do Liverpool na época, né? Goleiro do Liverpool. Mas tem inúmeros jogos importantes, eu diria, né? Como eu falei, são 78 jogos. Tem muitas decisões de campeonatos e muitas partidas eliminatórias que são relevantes também. Gui, alguma coisa a declarar, cara? Nada a declarar, meu claro. Podemos fechar aqui o nosso primeiro bloco. Então vamos fechando e passando para o segundo bloco, o Toco e Me Voy. Perfeito, queridos. Começando agora então o nosso Toco e Me Voy. Lembrando sempre vocês escutando o podcast Boleiros de Humanas, um programa Boleircast, a divisão de podcast do Jornal Digital Boleiro 360. E como eu mencionei na abertura, meus caros, vamos falar aqui sobre a história mais geopolítica, a história do Brasil com o Uruguai, porque é uma história muito rica, né, cara? Que nem eu mencionei no começo, a gente tem essa questão, que é dito como uma anedota, que você sabia que o Uruguai era parte do Brasil, e é verdade, foi verdade, vou entrar nisso, mas não é tão verdade quanto parece. Eu, pessoalmente, pensava que o Brasil tinha colonizado o Uruguai primeiramente, digamos assim, e depois o perdeu numa guerra de independência uruguaia, o que não é exatamente isso que aconteceu, mas vamos entrar nisso aqui com calma, porque é um pouco mais complexo que só isso, porque tudo começa, né, queridos, em 1680, quando Portugal estabelece a Colônia del Sacramento, ou a Colônia do Santíssimo Sacramento, na margem esquerda do Rio da Prata. O governo português queria expandir o seu território ao sul. Então estabelece essa colônia, que na verdade era um forte na margem esquerda do Rio da Prata, fazendo quase que fronteira, olhando para Buenos Aires, que já era o domínio espanhol, argentino do outro lado do Rio da Prata, estava bem ali do outro lado. Mas isso não funciona, claro, porque Buenos Aires já era uma colônia estabelecida e a colônia agora do Sacramento tinha acabado de ser fundada. Então os espanhóis rapidamente tomam a colônia do Sacramento e em 1681, somente um ano após ela ser estabelecida. Mas ela é retornada a Portugal no mesmo ano, depois de um acordo ser firmado entre Portugal e a Espanha no Tratado de Madrid, que estabelecia que Portugal poderia ter a colônia do Sacramento, mas não poderia criar novas fortificações ou colônias na margem esquerda do Rio da Prata. E esse status quo segue até mais ou menos 1750, quando é firmado o Tratado de Madrid, quando Portugal entrega de vez a colônia do Sacramento para a Espanha, em troca dos 7 povos das missões no oeste do Rio Grande do Sul. E entre 1681 e 1750 tivemos algumas incursões espanholas tentando tomar a colônia do Sacramento, nunca deu muito certo, então até 1750, quando isso de fato, a colônia do Sacramento entregue à Espanha. Mas agora, vamos chamar ela adiante, não de colônia do Sacramento, mas como Cisplatina, volta à posse portuguesa em 1817, quando Dom João VI incorpora toda a região do Uruguai aos domínios portugueses no Brasil. Isso acontece após o general José Artigas ter conseguido levantar a Banda Oriental, que era o território atual, que é o atual Uruguai, contra o domínio espanhol-argentino em 1716 e pede ajuda a Dom João VI na sua luta e acaba então com a incorporação da Banda Oriental, agora a Cisplatina, a os domínios portugueses na América do Sul. E em 1821, né, que acontece então essa anexação da província da Cisplatina, com o Uruguai sendo anexado pelo Brasil português. Mas e isso até segue com a independência brasileira em 1822, porque a Cisplatina aceita continuar sendo parte do Brasil após a independência de Portugal e envia inclusive deputados para a Constituinte constitucional
de 1823 ao Rio de Janeiro. Mas isso não, essa paz tênua entre a Cisplatina e o Brasil não duraria muito tempo, porque em 1825 eclode a Guerra da Cisplatina. E com forte apoio das agora, não da Espanha, mas das Províncias Unidas do Rio da Prata, que seria um dia a Argentina, o grupo revolucionário uruguaio 33 Orientales, liderado por Juan Antonio, esse nome é difícil de pronunciar, Lavalleja, essa letra L-A-V-A-L-L-E-J-A, então a pronúncia rioplatense seria Juan Antonio Lavalleja, mas enfim, nome difícil. Mas enfim, ele era o líder dos 33... racho com essas suas pronúncias, cara. Querem tentar? Isso não é difícil, cara. Lavalleja seria. Manda aí no chat privado. José Antônio Lavalleja. José Antônio Lavalleja. Sei lá, é difícil mesmo. Esse é um dos mais difíceis que eu já vi. Mas enfim, ele era o líder dos 33 Orientales, 33 Orientais, um grupo revolucionário baseado na Cisplatina. E ele esse grupo revolucionário declara a Cisplatina não só independente do Brasil, mas como unida às Províncias Unidas do Rio da Prata, o que é visto claramente como uma grande afronta à soberania brasileira no Rio de Janeiro, que responde de forma contundente, declarando guerra às Províncias Unidas do Rio da Prata no finalzinho de 1825. E apesar do Brasil não ter conseguido sair vitorioso na Guerra da Cisplatina, porque não conseguiu estabelecer um domínio militar absoluto contra as Províncias Unidas, a Marinha Brasileira foi muito bem sucedida em bloquear a Argentina quase que por completo, causando um grande desabastecimento no país e principalmente em Buenos Aires. Esse sucesso da Marinha Brasileira levou a um empate militar, que acabou, por sua vez, levando ambos os países à mesa de negociações em um acordo mediado pelo Império Britânico, que levou ao Tratado do Rio de Janeiro de 1828, que encerrou de vez a Guerra da Cisplatina. Mas, como nenhum dos lados conseguiu realmente vencer o conflito, foi decidido que ninguém ia ficar com o Uruguai. Não ia ser nem parte do Brasil, nem parte da Argentina. O Uruguai seria independente. Então, uma solução aí salomônica de nem eu, nem tu, mediado pelo Império Britânico, que preferia esse acordo de qualquer maneira. Preferia um Uruguai independente para servir como uma espécie de tampão entre as duas maiores potências da América do Sul. Isso então cria a República Oriental do Uruguai. E meus caros, vocês sabiam que isso, mais do que nada, o nome oficial do Uruguai é o endereço, cara, é o endereço, porque é a república que fica ao oriente do Rio Uruguai, cara, é isso que é. Como isso, cara? Vocês sabiam disso? Eu acho, não? É isso, cara. Se você quiser achar a República Oriental do Uruguai, só é o nome. Mas, enfim. Então, nasce o Uruguai em 1828, após o Tratado do Rio de Janeiro. E ele é já desde o início, dominado entre um conflito entre seus líderes revolucionários, que estabelecem um partido Blanco, que é um partido conservador mais focado em latifúndios, um partido ruralista, não no sentido ruralista atual, mas um partido mais rural, contra o Partido Colorado, que é um partido liberal, mas com suas bases e raízes em Montevidéu, um partido mais urbano. Isso leva a uma guerra civil de várias décadas que chega ao seu ápice em 1864, quando o Império do Brasil, já era a República Brasileira, apoia os colorados e chega a invadir, era o Império, claro que era o Império, peço perdão pela gafa, o Império do Brasil apoia os colorados e invade o país em 1864 para apoiar os colorados contra o governante Partido Blanco, que também os colorados também são apoiados pela Argentina, e o resultado é uma vitória total brasileira colorada e a capitulação dos blancos após do Império Brasileiro conseguir tomar Montevidéu mais uma vez. Esse conflito que estabelece então os colorados como partido governante no Uruguai é importantíssimo para a Guerra do Paraguai, que eclode no mesmo ano de 1864, porque isso aproxima o governo do Rio de Janeiro com o governo de Buenos Aires e coloca um governo amigável ao Rio de Janeiro em Montevidéu, o que é importantíssimo para que seja estabelecida a Tríplice Aliança, que acabou
lutando contra o governo de Solano Lopes no Paraguai. Não vou entrar aqui muito na Guerra do Paraguai, porque isso pode entrar em outro episódio, talvez no episódio sobre o Brasil, sobre o Paraguai, que talvez entremos aqui no futuro próximo. Mas esses são os pontos principais das relações geopolíticas da história Brasil-Uruguai. Mais recentemente falando, o Brasil e o Uruguai têm relações próximas, ambos tiveram governos da chamada Pink Tide, ou Maré Rosa, o que é Maré Rosa? Os vermelhos moderados, com Luiz Inácio Lula da Silva no começo dos anos 2000 e Pepe Mujica um pouco depois, Tabaré Vázquez um pouco depois e um pouco antes também, que governou o Uruguai em 2 oportunidades. E tem essa relação muito próxima, ambos membros do Mercosul, ambos membros, enfim, relações recentes, muito próximas entre os países sul-americanos. Então essa é a história, cara, das relações geopolíticas do Brasil e do Uruguai, principalmente focado nessa história de o Uruguai era parte do Brasil, não era? Era, mas não era tão parte do Brasil quanto eu inicialmente pensava. Não sei se vocês acham o mesmo. Que achou? Algo a comentar, queridos? Pô, eu acho que principalmente essa história mais distante é interessante, não é todo mundo que conhece de fato a Guerra da Cisplatina. E isso aí pra gente, eu acho que é o que desperta mais interesse, né, quando se fala de Brasil e Uruguai, de fato compreender que não era bem assim, não é o que a gente sempre compreendeu que o Uruguai era necessariamente do Brasil. Algo que eu acho muito interessante é isso, cara, as modulações, né, esse pêndulo da política que ocorre aqui na América Latina. Várias vezes a gente vê uma modulação de forma síncrona entre o Brasil, Uruguai, Argentina, para a esquerda, mais para a direita, né, efetivamente. A gente viu aí, igual você falou, há alguns anos aí, onde o Uruguai foi comandado de forma contumaz por partidos mais de esquerda, e o Brasil também teve essa mesma, enfim, assim, esse mesmo domínio, né, no caso aqui, do Partido dos Trabalhadores. Efetivamente, e na Argentina é semelhante também, eu diria, na verdade, né, com os Kirchners, e aí quando a gente tem uma virada para a direita na Argentina, por exemplo, com o Macri, aqui no Brasil com o Bolsonaro, e no Uruguai com o Lacalle Pou, é meio que de forma síncrona, né, de fato. E a gente vê que, como sempre, e eu acho que isso é uma coisa muito interessante, a política chega a ser um pêndulo e que acaba varrendo, né, vários países nessas mudanças. Concorda, meu cara? Sim, querido, com certeza. Porque, como você falou, é praticamente o mesmo tempo, né, cara? Porque quando agora atual presidente, mas quando o Lula começa o seu segundo mandato, ou está prestes a começar o segundo mandato, é quando é eleito pela primeira vez a Frente Ampla do Uruguai, né? Com Tabaré Vázquez em 2005, que é sucedido pelo José Mujica em 2010. Eleição síncrona com a primeira eleição da Dilma, e com a segunda eleição de Tabaré Vázquez em 2015, também bem próxima da segunda eleição da Dilma Rousseff, com o Lacalle Pou ganhando a presidência 2 anos após a eleição do Bolsonaro. E agora é bem provável que no ano que vem vamos ter novas eleições no Uruguai, com esse pêndulo político. É bem possível que a Frente Ampla consiga voltar ao governo no Uruguai. Não é tão garantido, porque o Lacalle Pou faz um bom governo no Uruguai, os seus números de população são relativamente altos, principalmente na América Latina. Mas tem uma grande possibilidade, porque a Frente Ampla perdeu a eleição de 2020 por algo de cerca de 5 mil votos. Foi extremamente perto a última eleição do Uruguai. Então pode ser que isso se repita mais uma vez. Se eu não me engano, o Lacalle Pou não pode ser reeleito, é isso, certo? Não existe. Eu acho que você pode ser reeleger, mas não pode ser um após o outro. O mandato não pode ser um após o outro. De forma sucessiva, claro. Exatamente. Porque o Tabaré Vázquez foi presidente 2 vezes, mas teve o Pepe Mujica entre os seus 2 mandatos. Sim, certamente. Muito interessante. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer por aí. Gabriel, importante, desculpa, Miguel, que são 5 anos no Uruguai, por isso que não tem reeleição direta. Ano passado teve, aliás, a última eleição do Uruguai foi a eleição que diziam por eleição buquebus, porque foi no mesmo ano da Argentina, mesmo domingo, inclusive.
Caramba, isso eu já não sabia. A gente aprende vários fatos curiosos e aleatórios aqui no Eleição buquebus, cara. Isso é uma coisa que eu jamais teria pensado. Você podia acordar em Montevidéu, votar, pegar o buquebus e votar em Buenos Aires um dia. Bom, cara. Enfim, Gabriel Franco, algo a declarar, cara? Ou vamos passando? Nada? Então vamos lá, cara. Passando para o nosso último bloco dessa primeira parte, o arremate. Eu sou Gabriel Franco e sejam bem-vindos ao Arremate, no qual eu vou basicamente empurrar a bola para o gol agora nesse final de bloco e vou explicar um pouquinho sobre como e quem é essa futura geração uruguaia, como que está a ideia do futebol uruguaio para o futuro, quem são os grandes craques, o que é que se espera do Uruguai, enfim, eu vou dar todo esse resumo para vocês agora nesse bloco. Só queria lembrar que você está escutando o Boleiros de Humanas, que é um programa da divisão de jornais digitais do Poder 360, o Poder Cash. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o Uruguai antes, né? Eu acho que o Gui ele deu uma boa conotação sobre o que foi a Guerra da Cisplatina, né? E o Miguel também ele falou um pouquinho sobre o Uruguai historicamente no futebol. Mas eu acho que vale a gente só trazer um fato muito curioso sobre o Uruguai, né? O Uruguai, ele é um país, obviamente, oriundo da América do Sul, que tem praias muito lindas, né? Quem não sonha em passar um Réveillon em Punta del Este, Miguel e Gui? Quem não sonha em passar, né? Gastando lá à toa com os amigos, delícia. Mas é uma região muito pequena, né, cara? Vale lembrar que a área em quilômetros quadrados do Uruguai é cerca de 176.215 quilômetros, o que é menor do que o estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, em quilômetros quadrados no geral. Então, assim, eu acho que, a princípio, esse já é um dos grandes paradigmas, né? Que o Uruguai, que é um país que tem o seu principal esporte sendo disputado, o futebol, tem que enfrentar também. Que é um contingente muito... É um país muito pequeno. E tem um contingente de pessoas... É um país bem populado. Se eu não me engano, eles estão com cerca de 3,5 milhões de habitantes. Então, ele tem uma boa densidade demográfica, mas não tão boa quanto, por exemplo, o Brasil tem, no caso, para a revelação de jovens atletas, né? Então, você vê que o Uruguai, desde então, ele passa por grandes hiatos no futebol, né? O Uruguai ele tem sim o seu início no futebol avassalador, no qual o Miguel bem falou que ele ganhou 2 Olimpíadas, 2 Copas do Mundo, e se considerar tetracampeão mundial. Logo depois disso, eles ficam um pouquinho sem ganhar títulos importantes, que começa também o poderio europeu. O Brasil começa a entrar no cenário muito forte, a Argentina também está no cenário muito bem, mas os europeus também eles entram muito forte no cenário. A Itália, principalmente, ajuda a acabar um pouquinho com essa hegemonia do futebol uruguai, se não é bem verdade que o Uruguai talvez tivesse mais Copas do Mundo hoje em dia, né? E o que acontece, cara? O Uruguai passa por um grande hiato de jogadores. Porque era muito difícil você conseguir formar jogadores se você não tinha um desenvolvimento tão bom e se você não tinha tantas opções assim, né, cara? Tô falando que o Uruguai é um país muito pequeno, cara. Aí você fala, porra, mas a França também é um país muito pequeno e foi campeã da Copa do Mundo de 2018. É bem verdade que a gente sabe que a França foi campeã da Copa do Mundo de 2018, sendo que grande parte do time é oriundo de imigrações. Então, vamos dar um exemplo bem básico. O Mbappé tinha dupla nacionalidade, ele podia tirar a nacionalidade camaronesa se ele quisesse, mas obviamente ele preferiu desde a base optar a jogar pela seleção francesa. A gente sabe também da influência do povo argelino com a França, essa questão histórica cultural entre a Argelina e França, né? Que tem gente que faz o caminho oposto, que vai jogar pela Argélia, mas muitos dos argelinos eles vão jogar pela França. Então a gente tem uma cultura que ela acabou se expandindo a população, né? E também as qualidades da população com a questão de quem era dono de quem, né? Porque a França ela detinha muitas colônias quando ainda um país europeu explorador, né? Isso acaba tendo influência no que hoje em dia, em quem hoje em dia vive no país. O Uruguai foi um país explorado, né? Todo mundo sabe que a América do Sul serviu de colônia para as grandes potências europeias. Então é muito mais difícil
para um país na América do Sul do tamanho do Uruguai conseguir achar variedade em até estilo de jogo, em estilo de jogadores. Isso a gente vê muito, muito evidentemente, porque o Uruguai ele sempre foi característico por formar jogadores muito brigadores, que dão sangue, que dão raça, que acima de tudo eles vivem la pasión por el fútbol, que corre nas veias deles o sangue, que é essa raça uruguaia, né, que virou até tema de campanha no São Paulo Futebol Clube, que teve muitos ídolos uruguaios, muitos jogadores uruguaios passaram por lá e representaram muito bem a camisa uruguaia no São Paulo, por isso esse carinho que o São Paulo Futebol Clube tem com os uruguaios. Mas a gente costuma ver jogadores muito parecidos no Uruguai, com características muito parecidas, um estilo de jogo meio aguerrido, e isso acabou dificultando recentemente com que o Uruguai conseguisse desenvolver jogadores mais habilidosos. Mas para o início, para a virada dos anos 2000, o Uruguai teve um jogador muito craque, cara, que todo mundo gostava de jogar no videogame, que todo mundo gostava muito e que teve um pai que também jogou pelo São Paulo, que ele falou que ia jogar pelo São Paulo e até hoje eu guardo uma mágoa com ele, que é o Diego Forlán, porque ele não veio jogar pelo São Paulo, cara. Meu sonho era ver o Diego Forlán com a camisa do São Paulo. Ele não veio jogar, que nem o pai dele, o Pablo Forlán, veio jogar pelo São Paulo. Mas ele foi pro Inter, cara. Ele foi pro Inter. Os São Paulinos se sentiram traídos. Pois cara. Mas a verdade é que ele não foi bem no Inter. Talvez até foi a melhor situação que poderia ter acontecido, cara. Pois cara. Mas o Forlán, durante muito tempo no Atlético de Madrid, ele era muito conhecido pela dupla que ele formava com o tal de Kun Agüero, que pouca gente deve conhecer, né? Mas enfim, o Forlán, ele foi e sempre será muito ídolo na Europa, muito reconhecido, e eu acho que ele faz parte da segunda grande geração de jogadores uruguaios. Fez uma dupla muito importante, né? Durante muito tempo na Europa com o Agüero, e outra dupla muito importante que é mais recente do futebol uruguaio, a gente sabe muito bem que é Cavani e Luisito Suárez, que durante muitas Copas do Mundo dividiram essa centroavância do Uruguai, né? São dois jogadores com características muito parecidas, é bem verdade, né? São centroavantes de área, o Luis Suárez muito mais móvel do que o Cavani, que é um jogador muito mais brigador, vamos dizer assim, né? Um brigador habilidoso, obviamente. Ninguém desconfia da habilidade que o Edson Cavani demonstrou durante toda a carreira. No poderio, era um jogador muito explosivo, muito forte, fazia gols e ia muito bem nas bolas aéreas. O Luisito Suárez sempre foi um atacante que, para mim, na minha humilde opinião, é um atacante que jogou da forma mais posicional possível na história do futebol. Eu achava bizarro você ver o Luis Suárez jogar, porque, cara, muitas vezes o Barcelona estava tocando a bola atrás e eu ficava olhando pro Suárez em posição de impedimento. Do nada o Barcelona saía na cara do gol e o Suárez fazia um gol de tap-in, que é quando o cara empurra a bola pro gol vazio. Isso se dava muito por conta do posicionamento que ele tomava, que às vezes ele sabia que ele não tinha tanta velocidade quanto os demais zagueiros ou volantes, e se ele voltasse um pouquinho, ele talvez ficaria muito longe da área. Ele utilizava disso para poder tomar a frente. Quando os zagueiros alcançavam, ele utilizava da explosão dele, que ele sempre foi um jogador com um pique muito explosivo. O Suárez sempre foi um dos craques, né, do futebol uruguaio. Atualmente, o que a gente tem no Uruguai? Eu acho que vale, antes da gente falar dos jogadores, a gente citar um pouquinho de como é que está o cenário hoje em dia do futebol uruguaio. A gente tem os dois principais times, que é o Nacional do Uruguai e o Peñarol do Uruguai, disputando pelo título uruguaio desde 2015. Desde 2015 a gente não tem um campeão diferente no Uruguai, são mais de 8 anos com os dois times demonstrando uma certa hegemonia no futebol uruguaio. Eu defendo muito a tese de que a hegemonia é muito ruim porque ela propõe pouca competitividade. Então, quando você tem um período hegemônico, você tem uma concentração de poder na mão de poucas pessoas, né? E quando você tem isso é muito ruim porque a sua concorrência fica enfraquecida. Então, por exemplo, times como o Defensor do Uruguai, o Liverpool do Uruguai, não tem demonstrado tanta força quanto esses dois times têm demonstrado. E a gente vê até pelos jogadores que são exportados hoje em dia do futebol uruguaio. A gente tem o Facundo Pelistri, que falam que é talvez a grande promessa do futebol uruguaio daqui para frente, né, que tá, hoje em dia joga no Manchester United. Ele veio do Peñarol. O Valverde, que talvez é a principal referência do time uruguaio hoje em dia, veio do Peñarol também. O Araújo,
zagueiro, veio do Peñarol. E por aí vai, como a gente podia também falar que o Rocher, que é goleiro do Inter, que é o goleiro titular da seleção uruguaia hoje em dia, veio do Nacional. Então a gente tem pouca rotatividade, que nem, por exemplo, um Jordan de Arrascaeta, que veio do Defensor, mas que ficou no Flamengo, não teve o espaço europeu ainda, talvez ele nem tenha, né? Talvez ele nem venha a ter. Então a gente tem pouca competitividade num cenário em que é um país muito pequeno. Isso se dá muito, e aí é uma experiência que eu quero que vocês façam, que vocês pesquisem como que era quando o Suárez foi jogar no Uruguai pelo Nacional. Que ele sai de um cenário na Europa, onde todos os vestiários eram muito bem construídos, onde ele tinha uma estrutura muito positiva, muito boa para poder jogar, para um dos principais times do Uruguai, para ter que jogar em vestiários de madeira, cara. E ficou bem notado isso. Em um jogo que ele chega com a delegação de ônibus, ele tem que passar no meio de um matagal para chegar numa casa-mata que era o vestiário do time visitante. Então, assim, se você não tem estrutura num país pequeno, é muito mais difícil você revelar jogadores e você revelar bons atletas, porque você não tem uma formação tão boa para poder revelar esses caras. Então, eu acho que essa falta de formação faz com que talvez a perspectiva de grandes atletas, de atletas diferenciados, com diferentes características, não seja tão evidente assim no Uruguai. A gente tem uma concentração de atletas com características muito parecidas. Eu vou dar um exemplo. O Uruguai não tem lateral direito hoje titular, por exemplo. Quem provavelmente vai jogar na lateral direita é o Nandes, que é um segundo volante, meio campista, que ele tem uma função muito parecida com a do Ugarte, que é um jogador de marcação, que ele tem um pouquinho de velocidade, mas é um jogador um pouco mais físico e que ele faz muito mais a contenção. Então, você vê que são características, essa talvez entrega tática de jogadores uruguaios, porque talvez na parte de entrega técnica, alguns deles não se sobressaiam tanto quanto outros. Apesar de ser uma seleção, acho que muito mais equilibrada do que no passado, né? A gente tem uma grande quantidade de jogadores jogando em ligas de alto escalão, e é bem verdade que Loco Bielsa, que é o técnico hoje em dia do Uruguai, ele tá fazendo uma escalação bem promissora, né, cara? Ele tá dando chance para os jovens se provarem e conquistarem o espaço deles, para que o Uruguai consiga colher frutos, talvez, nas 2 próximas Copas do Mundo. Não é à toa que o jogador mais velho do Uruguai é o Rocher, o goleiro Rocher com 30 anos, e o segundo mais velho é o Nandes, que tem 28 anos. Então é uma seleção bem jovem, cara. E com algumas decisões, né, por exemplo, o Pelistri, que é o jogador do United que talvez seja a maior promessa Uruguai, ainda não se mostrou, ainda não mostrou para que veio, né? E a gente vê isso até porque ele amarga a reserva no United. Se eu não me engano, ele foi até emprestado temporada passada, estava para ser emprestado essa temporada. Vai começar como titular e o Arrascaeta no banco. Então, você tem uma formação meio que feita para que jovens talentos eles se sobressaiam. Eles têm também o Maximiliano Araújo, que é um jogador que joga no Toluca do México, e o Darwin Núñez, que dispensa apresentações, é um dos principais nomes do Liverpool atualmente. É um cara que todo mundo conhece. Fora isso, de conhecidos brasileiros, né, que eu acho que vale a gente comentar isso. Eles têm o Matias Vinha, que é ex-lateral esquerdo do Palmeiras, que hoje em dia joga de zagueiro, né? Eles têm o Rocher, que eu já falei que é goleiro do Internacional. Tem o Jordan de Arrascaeta, craque, ídolo no Flamengo, meio campista, camisa 10, que hoje começa no banco. E eles têm o Joaquim Piquerez, que é lateral do Palmeiras, que foi justamente para substituir o Vinha para o Palmeiras, né? Engraçado como o Palmeiras fez essa reposição de uruguaio por uruguaio. E bons jogadores, cara. Bons jogadores, os dois. Fora isso, a gente tem... melhor, na minha opinião, mas bons jogadores. Quem você acha que é melhor, o Vinha? Você não acha, não? Eu prefiro o Piquerez, cara. Eu prefiro mais o Piquerez. no Brasil, eu acho o Piquerez muito mais jogador do que o Vinha, cara. São estilos diferentes, cara. São estilos diferentes. Eu também acho. Você foi falando, cara, te interrompi. Eu lembro de um jogo, cara, de 2021 entre o Peñarol e uma equipe que eu não vou lembrar, cara, do Uruguai, mas viralizou uma imagem, depois vocês pesquisam aí. Jogo Uruguai, linha torta, 2021, vai aparecer. Acho que a história é o seguinte, choveu tanto no estádio lá dessa equipe do Uruguai, que estava jogando contra o Peñarol, que é uma das maiores equipes do país. E a chuva apagou as linhas, né, de cal do campo de futebol e as pessoas tiveram que pintar lá na hora com um pincel, assim, com a linha torta.
jogaram um jogo assim mesmo, cara. Uma coisa muito provavelmente, e não é assim, demérito a alguns campeonatos amadores de várzea, mas tem campos de várzea no Brasil que são melhores do que esse. Essa é a verdade. Então, isso até auxilia, né? Porque auxilia, no caso, a dificuldade do Uruguai em não revelar jogadores com características diversas. Por que eu venho falando isso? O Miguel, ele deu o melhor exemplo possível, cara. Se você joga num campo onde a linha é torta, com certeza a grama não é de primeira. Então você tem pouco espaço para desenvolvimento de construção de jogada, fica um jogo mais picado, com ligação direta, muitas vezes bola brigada na frente, bola rebate, sobra no centroavante que faz o gol. Por isso que os jogadores uruguaios, eles desenvolvem mais essa característica de jogo brigado, de jogo pegado, de muitas vezes porrada mesmo, né? De carrinho, que nem o Felipe Melo, quando veio pro Brasil, brincou: se tiver que dar porrada em uruguaio, eu vou dar porrada em uruguaio, né? Estou parafraseando aqui o Felipe Melo quando ele chegou no Palmeiras, né? Porque talvez o uruguaio ele tem um estilo de jogo mais violento, assim, vamos falar, da América do Sul, porque ele sabe como ser violento para roubar a bola, como ser violento no bom sentido da palavra, né? Sem ser maldoso, né? É um jeito de jogar muito característico dos uruguaios, cara. E assim ele desenvolve os principais jogadores deles. Eu acho que vale a gente citar alguns desses principais jogadores. A gente tem hoje em dia o Fede Valverde, que joga no Real Madrid, né? Que é uma grande promessa uruguaia, assim, promessa. Ele tem 24 anos e ele já é tudo isso no Real Madrid, é um dos principais jogadores do Real Madrid, um dos pilares. A gente tem o Ronald Araújo, que também é um dos pilares defensivos do Barcelona, que é o zagueiro típico uruguaio, cara. É aquele zagueiro muito físico e muito forte. Então ele faz muito bem a função de zagueiro uruguaio. A gente tem o Jiménez, que ele já está mais no ápice da carreira, já está com 28 anos, ele se assemelha muito mais ao estilo, aí eu não vou só falar isso porque ele joga no Atlético de Madrid, tá? Do Diego Godin, que é um zagueiro mais classudo, né? Que nem o Coates fazia também a função de zagueiro classudo antigamente, o Coates, que era do Sport, que ainda é do Sport, né? Tem o Darwin Núñez também é uma promessa, tem 24 anos. Você tem o Bentancur, que eu queria escutar o que o Miguel acha do Bentancur, que joga no time de coração do Miguel da Premier League, do Tottenham, que não está nessa convocação, né? Você tem também você tem você tem o Ugarte, que hoje em dia joga no Paris Saint-Germain, é uma das promessas de volante desse cenário uruguaio. Você tem o Matias Oliveira, que joga no Napoli, que é lateral esquerdo. Você tem o Santiago Bueno, que joga no Wolverhampton Wanderers, que ainda tem 24 anos, zagueiro, ainda tem muito a apresentar. E você tem os jogadores mais promissores, que ainda são meio, vamos falar assim, desconhecidos, talvez. Tem um goleiro que está no banco para esse jogo, que é o Israel, que ele joga no Sporting também, é um goleiro uruguaio, que é muito promissor, possivelmente no futuro venha a ser o goleiro da seleção uruguaia. Você tem o Santi Rodrigues, que joga no New York City, que tomou um rumo muito comum hoje em dia dos jogadores, né, uruguaios. Foi para a MLS para poder desenvolver o futebol na MLS, né? Acaba não... A maioria das pessoas, a maioria dos atletas que fez isso acabou não se dando muito bem, né? E por fim, eu acho que de principais nomes assim, a gente tem o Fabrício Dias, que é do Liverpool, que vem sendo bem cotado para jogar no futebol brasileiro na próxima temporada. O Matias Arresso, que é do Peñarol. E o Facundo Pelistri, que joga atualmente no Manchester United e que tá brigando lá para poder tentar conquistar o seu espaço, mas eu acho que ele vai ter mais espaço se ele for emprestado e conseguir desenvolver mais o seu futebol. Como que o Uruguai vai a campo hoje, né? Para vocês verem que realmente o Loco Bielsa, ele gosta desse desenvolvimento de jogadores jovens. Provavelmente o Uruguai vai a campo hoje com Rocher no gol, Nandes, Araújo, Cáceres e Matias Oliveira fazendo a linha de 4 atrás, o Garter jogando de primeiro volante, o Fede Valverde jogando de segundo volante, mas mais solto para poder jogar aberto pela direita, que nem ele joga no Real Madrid, e o Araújo jogando totalmente aberto pela esquerda. O Pelistri, que vai jogar mais como um segundo atacante, mas vai jogar aberto pela direita, ele vai jogar mais por dentro junto com o De La Cruz, fazendo a armação desse time do Uruguai. E você tem na frente o Darwin Núñez, que ele é o homem de referência do Uruguai. O Núñez, inclusive, tem uma característica de jogo muito mais semelhante à do Cavani,
do que a do Suárez. Ele é um jogador muito físico, muito rápido, muito forte e com faro de gol muito apurado, né? Ele, não à toa, ele começou a desencantar agora em gols pelo Liverpool. Muita gente fazia uma comparação com ele bem injusta com o Carroll, né, cara? Acho que mais por aparência física, né? Porque ele tem o mesmo toque que o Carroll usava na época que o Carroll foi pro Liverpool e foi um verdadeiro fracasso no Liverpool, né? Ainda bem que o Carroll não sabe falar português, né? Ele ficaria bravo comigo, mas se ele colocar a legenda embaixo, ele ainda assim vai ficar bravo comigo, mas é verdade. Depois ele brilhou pelo West Ham, então acho que negócios à parte, ele acabou se dando bem depois em outros times, mas ele tem uma característica de jogo muito parecida com a do Cavani. Então, assim, o Brasil hoje deve esperar um time muito físico, que vai usar muito dessa ideia de desenvolvimento do futebol uruguaio, que é um futebol muito aguerrido, e que tem boas opções de meio pela frente. Então pode ser que em certo momento do jogo, o Brasil esteja com os principais jogadores de meio cansados. E se o Bielsa fizer uma modificação no estilo de jogo no meio de campo do Uruguai, pode ser que o Uruguai acabe tomando a frente no estilo de jogo perante ao Brasil. Ele vai ter jogadores de muito mais movimentação, muito mais força física e com muito mais capacidade de roubar a bola e de recuperar a bola do que os jogadores brasileiros, que são mais técnicos, os jogadores no meio do Brasil, né? E o que esperar do Uruguai nos próximos 5 anos? Eu acho muito difícil que o Uruguai tenha desempenhos parecidos com o que ele teve na Copa de 2010, por exemplo, né? Que o Uruguai chegou àquela semifinal e acabou ficando com o 3º lugar da edição. Eu acho extremamente difícil, para não falar impossível, que o Uruguai venha repetir isso nas próximas 2 Copas. Eu falei 5 anos, mas nos próximos 8, nas próximas 2 Copas. E eu acho que o Uruguai precisa começar a investir mais nas suas canteiras, nas suas bases, né? Porque é um trabalho muito importante. A gente vê que, por mais que o Uruguai seja um país pequeno, demograficamente não tão bem populado, com cerca de 3,5 milhões de habitantes, com praias paradisíacas, eles têm capacidade de formar bons jogadores, cara. Eles formam bons atletas e atletas que acabam se destacando em certos clubes pelo mundo. Então eles têm que dar um espaço para que esses jogadores consigam desenvolver habilidades técnicas, e não apenas habilidades táticas e físicas. É muito evidente que jogadores uruguaios eles têm mais essas capacidades táticas e físicas do que de técnicas. Então eu acho que, assim, para o futebol uruguaio voltar a ser o que era, ou voltar a ter um desempenho positivo, não pode esperar que esse raio de um centroavante bom pra caramba vai ficar constantemente caindo em Montevideo e vai nascer novos Forlans e vão nascer novos Suárez. Isso não vai acontecer. Essa geração não é tão forte quanto a geração passada. É uma geração muito mais equilibrada do que a geração passada, mas a geração passada, no talento individual, conseguia desequilibrar muito mais jogos do que essa geração. Então, acho que o Uruguai precisa começar a desenvolver mais o futebol de base, para que, assim, no futuro, eles consigam colher os frutos. Não só colocar vários jogadores jovens para poder jogar na seleção, porque talvez esses caras não tiveram tanto tempo de desenvolver tecnicamente as qualidades que eles teriam quanto se eles tivessem começado na base. Miguel, Gui, queria escutar um pouquinho de vocês sobre o que vocês acham do futebol uruguaio, o que vocês acham que vai ser o futebol uruguaio daqui para frente, né? Boa, vamos lá. Eu senti, enfim, o Bentancur, para começar, é um bom jogador, eu gosto dele. Ele é uma herança do Antônio Conte no Tottenham, mas quando ele chegou, ele estava jogando muito bem. Machucou, enfim, ainda não voltou, mas é um jogador que eu acho que até destoa do resto do Uruguai, porque ele tem, cara, qualidade na bola, ele tem uma saída de jogo assim, boa, joga de cabeça alta, parece até o Pedro Rocha, cara, ídolo do São Paulo, aí maior artilheiro estrangeiro do São Paulo Futebol Clube, um estilo semelhante. Pedro Rocha jogava mais à frente, né? Mas, enfim, é um paralelo que pode ser feito. Eu acho que, cara, a seleção uruguaia tem tudo para ir para a Copa do Mundo, se classificar sem sustos e fazer enfim, uma corrida digna ali na Copa do Mundo, oitavas, quartas de final.
perder na fase de grupos, igual perdeu em 2022, foi até, acho que, inesperado para a seleção uruguaia, então eu diria que é isso. Não sei se passa muito além, mas é uma seleção jovem, aí que o Bielsa bem trabalhado e eu acho que tem potencial, não para ser campeão ou até chegar às fases finais, assim, semifinal e final, quero dizer, mas quem sabe uma quarta de final já é uma boa conquista para o Uruguai, eu diria. Finalizando só, fiquei surpreso, cara, achei que você ia pedir a convocação do Gabriel Neves pelo Bielsa também no final aí da sua declaração, cara, que vem nessa boa ascendente nos últimos meses no São Paulo. Mentira, eu acho que ele vem numa descendente, mas tudo bem, não vamos comentar sobre o futebol do Gabriel Neves, que é bom jogador, sim. Guilherme Ribeiro Paturi, cara, fala aí, meu amigo. Querido, meu comentário é o seguinte, eu já fiz em off com você, Miguel, com certeza, mas eu não já comentei aqui no Boleiro de Humanas, talvez até tenha falado uma vez. Mas o que sempre me surpreende, cara, do Uruguai, é que um paísito, né, como chamam, tem 3,4 milhões de pessoas no último censo, vamos arredondar para 3,5. O Rio Grande do Sul, por sua vez, tem 11,3 milhões no último censo de 2016. Dá pra gente subir para 11,5 milhões, mais ou menos, em 2023. Cara, o Uruguai tem sempre seleções fortes, no mínimo. O Uruguai já tem 2 Copas do Mundo, tem 4, se contar essas Olimpíadas aí que a gente conversou no começo. Enfim, 2010 foi semifinalista, teve boas campanhas em 18, teve uma... Enfim, o Uruguai sempre chega forte, né, nas Copas do Mundo, principalmente as mais recentes. Imagina se fosse uma seleção do Rio Grande do Sul. Eu acho que não seria comparável a do Uruguai, francamente. E então é isso, cara. Meu comentário eu acho que o Uruguai impressiona muito pelo seu tamanho e pela população que tem. Eu acho que é sempre impressionante o quanto o Uruguai vai longe em torneios internacionais, a tradição que o país tem, futebolisticamente falando, para uma população tão pequena que tem, que acaba sendo só Montevidéu. Montevidéu concentra, acho que 2,5 milhões de população do país, de 3,5. Então é realmente impressionante o Uruguai. Eu acho que, enfim, quem sabe, né? Tem tudo para dar certo aí com o Luco Bielsa. Perfeito. Acho que é isso, então vamos fechando aqui essa primeira parte do podcast Boleiros Humanos. O jogo do Brasil e do Uruguai acabou de começar, literalmente agora. Vamos passando então para a nossa segunda parte. A gente vai ter 2 blocos que são rápidos, até porque a gente quer assistir o jogo para comentar também depois. Mas, e lembrando que todos nós aqui falamos que o Brasil ia ganhar, né? Foi isso. Vamos ver se a gente acertou. Mas se vocês curtiram essa primeira parte, galera, fiquem aí para assistir a segunda parte. Quem tá assistindo no YouTube é só deixar o vídeo rolar. Tá ouvindo no Spotify? Clique em cima, embaixo, do lado, Apple Podcast, mesma coisa, porque a segunda parte desse episódio é muito bacana, galera. A gente tem Shootout, que é esse bloco. É um jogo rápido de perguntas e respostas sobre os temas que a gente debateu aqui hoje. É aquela famosa gamificação. Você tá em dúvida se você conhece muito bem o Uruguai, entendeu aquilo que a gente discutiu hoje? Fica até o final e vamos ver. E é trivia também, na verdade. Tem algumas coisas que são mais engraçadas e fatos aleatórios, como o Gui poderia ter feito, que é uma eleição no mesmo final de semana com Argentina e Uruguai. Eleição buquebus. E depois teremos as alternadas, né, que são o nosso debate aí rapidamente também sobre o que, né, temas gerais que nós tratamos hoje. Então, se você está ouvindo no YouTube, deixa rolar, clique em cima e embaixo no Spotify, beleza? Até daqui a pouquinho. Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Vocês estão ouvindo essa parte aqui, galera, e não ouviram a primeira parte? Volta lá, porque a gente tem conteúdo aí sobre a história entre Brasil e Uruguai, Guerra da Cisplatina. Vocês sabiam, inclusive, que o Uruguai não era do Brasil? Tem muita gente contando essa mentira, entre aspas, por aí, né? O Guilherme Ribeiro Paturi ajudou a desmascarar, ceifar isso aí, nossa primeira parte.
Então, agora a gente está entrando na segunda parte, que é um pouquinho mais rápido, né? O shootout, que é aquele jogo rápido de perguntas e respostas, e as alternadas, que é o nosso debate. Então, vamos entrar no shootout. Vou começar fazendo a pergunta, já estou falando, para que eu vou passar a bola para ninguém. Vamos lá. Em 1980, a Associação Uruguaia de Futebol decidiu fazer um campeonato com os campeões, basicamente, da Copa do Mundo até o momento. Esse campeonato, que era conhecido como a Copa de Ouro dos Campeões Mundiais e depois ficou conhecido como Mundialito, foi um mini campeonato no Uruguai, feito pela Associação Uruguaia de Futebol. Hoje em dia ele é considerado uma espécie de amistoso, mas na época ele até tinha uma alcunha oficial, assim, como se fosse uma Copa do Mundo de fato. Tiveram aí, nesse torneio, 6 equipes. Agora que vem o pulo do gato. Tiveram que completar, na verdade, o Mundialito com uma equipe que não era campeã da Copa do Mundo à época, justamente porque senão ficaria com 5, só haviam 5 campeões à época e não completaria o outro grupo. Qual foi essa vice-campeã de Copa do Mundo convidada a participar do Mundialito? Seria A, União Soviética, B, Suécia, C, Tchecoslováquia ou D, Países Baixos, a Holanda? Guilherme Ribeiro Paturi. Cara, a gente já falou do Mundialito Brasileiro de Humanas, tá? Mas eu não vou lembrar. Mas eu lembro que tinha uns países meio aleatórios que iam bem nesse campeonato. Então eu vou de Tchecoslováquia. É meu chute. Bom, Tchecoslováquia. Você, Gabriel Franco, sua resposta, meu amigo. Consegue repetir as alternativas? A, União Soviética, B, Suécia, C, Tchecoslováquia e D, Holanda. Cara, eu não queria ir na mesma do Gui, mas eu também acho. Eu tô com feeling na minha Tchecoslováquia. Tchecoslováquia, cara. Mas mentira. Eu vou de Suécia. Letra B, Boa, Suécia. vocês dois continuam errados, cara. É isso. Os dois estão errados. A resposta correta é D, Holanda, Países Baixos, a seleção que foi vice-campeã do mundo em 1974 e 78, né, o carrossel holandês, a laranja mecânica, que quase foi campeã 2 vezes ali. Convidaram, inclusive, porque, isso era em 80, eles pegaram a seleção que era vice-campeã, que estava em melhor fase. Então, convidaram realmente a Holanda para participar. Resposta correta D, Países Baixos, Holanda. Gui, faz tua pergunta aí, meu amigo. Minha pergunta, cara, teve com a história do Rio Grande do Sul, cara. Eu falo no meu bloco que o Uruguai teve conflitos, né? Uma guerra civil aí de várias décadas entre colorados e blancos, o Partido Branco. E algo similar, mas não tão longo, aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, com 2 grupos, ideologias e partidos diferentes se enfrentando militarmente por um período. E como se chamam esses 2 grupos gaúchos? Seriam eles chimangos e maragatos, brancos e colorados ou pica-paus e chimangos? Vou dar essa bola para Miguel Aldi Rodrigues. Cara, aí você me pegou, viu? Eu falei isso, é difícil minha pergunta hoje. Eu tô pronto pra chutar, se você quiser. Passa pro Gabriel Franco, então, pode chutar aqui. Vai lá. Fala aí, Franco. Você quer falar primeiro? Eu falo, então. Pode Chimango e Maraguapos, cara. Era mesmo que eu ia chutar a letra A. Para Miguel e chimangos e maragatos também para Gabriel Franco? É isso. Muito bem, vocês acertaram, meus caras. Beleza, chimangos e maragatos, que cara, se popularizaram aí. Não, aqui pica-pau não dava, né, cara? Mas pica-pau existe, tá? Porque em 1923 foi a Revolução de 23 entre chimangos e maragatos, mas em 1800, e agora eu esqueci que ano, tivemos entre pica-paus e maragatos. Mas é lógico, é que chimangos, é que a gente... São nomes que talvez não são tão comuns, né? Mas chimangos,
É uma ave também, Maragatos, todos os grupos são aves. Todos os grupos A são gente aves. só tá mais acostumado a ouvir pica-pau. Ouvir pica-pau, é verdade. Managato eu lembro também. Vai lá, Fred, pode falar. Cara. Cara, minha pergunta é muito simples. Eu fiz 2 perguntas e eu fiquei pensando, pô, será que eu faço uma difícil ou será que eu faço a fácil? E eu acabei de mudar de ideia, eu vou fazer difícil. Bom, como vocês bem sabem, a final da Sul-Americana será no Uruguai. E aí eu não vou falar em qual cidade, vocês devem imaginar, mas eu queria saber qual time joga no estádio que será sediada a final da Copa Sul-Americana. Letra A, Nacional do Uruguai. Letra B, Peñarol. Letra C, Deportivo Maldonado. Ou letra D, nenhuma das opiniões acima. Eu abro as perguntas para Miguel Galute Rodrigues. Difícil essa, hein, cara? Não é o Nacional, não é o Peñarol. Agora eu fiquei em dúvida, porque é em Punta del Este / Maldonado, não é? Afinal, essa é a minha dúvida, cara. Se é nenhuma ou se é o Deportivo Maldonado. Mas eu vou chutar D, nenhuma das opções acima. Guilherme Ribeiro Paturi. Olha, eu não sei se é final em Punta del Este, mas Maldonado é a grande Punta del Este, né, cara? Eu fui com nenhuma, eu vou com o Deportivo Maldonado, tá ligado? Boa. Guilherme Ribeiro Paturi está certo. Deportivo Maldonado joga no estádio da final. Que me dá só um segundo, porque eu tinha pesquisado o nome, eu esqueci. Deportivo Maldonado. Equipaço. Pequena essa cancha. O Deportivo Maldonado, ele joga no Estádio Domingo Burgueño Miguel de Punta del Este, em Maldonado, grande, Uruguai, na grande Maldonado. Pequena cancha aqui. Não, mas quanto, cara? Fala aí. O quê? Quantas pessoas cabem nesse negócio? Essa cancha cabe em 22 mil pessoas, segundo a Wikipedia. Que isso? Mas pode ter final com 22 mil pessoas? Achei pequeno também, talvez errado. Não, se eu não me engano, a final não ia ser lá. Mas aí, eles mudaram. Não, a final vai ser lá. Eles mudaram. Mas ia ser no centenário, não sei. Ia ser no centenário. Eles mudaram de última hora por conta de no ano passado não ter tido um público tão grande assim nesse jogo. Desculpa, gente, tô bem mal. E eles resolveram fazer no estádio menor agora. Tanto que um dos argumentos foi, se o Santos passasse de fase na Sul-Americana, ele não ia poder jogar na Vila Belmiro, mas o estádio da final é do mesmo tamanho da Vila Belmiro. Então a gente tem essas questões aí, cara. Não faz o menor sentido mesmo. Mas tudo bem, no mínimo Punta del Este é bonito, o pessoal do Fortaleza. É pro estádio parecer mais cheio, cara. Foi essa a decisão da Conmebol. O pessoal do Lion vai adorar, cara. Uma opinião pessoal, eu fui procurar as passagens, né, cara? Eu ainda acho uma besteira eles fazerem isso com a Sul-Americana, que a passagem mais barata para Punta del Este, saindo de São Paulo, tá R$ 9.500 se você for direto. Se você for picotado com 24 horas de escala, dá R$ 7.000. Que isso, cara? É maluquice. Mas o pessoal... Cara, a gente tem que popularizar cada vez mais aqueles negócios lá, venda de viagens, né, de pacotes com antecedência, no qual você compra e consegue pegar o seu dinheiro de volta se o time não for para a final. Porque é uma brincadeira mesmo esse preço. Mas a verdade é que eu acho que nem há interesse em fazer esse estilo de pacote, porque efetivamente é assim que a Conmebol acaba ganhando bastante dinheiro, na verdade. Mas enfim. Mas eu só vou comentar o seguinte: algum torcedor do Lion no Chuí pode ir de Uber para Punta del Este. Isso é verdade, né? De Uber, quanto tempo será que dá? Na uma horinha? Não, acho que é mais. Acho que do Chuí deve dar umas 3, 4 horas. O Chuí é longe, cara. O Chuí de Montevidéu acho que dá 6 horas. Punta de Montevidéu, umas 2, deve ser isso, umas 3 horinhas. Também não sei se fica muito em conta de Uber, na verdade. Mas tudo bem, deixa pra lá, cara. Então, sem mais delongas, vamos fechando aqui esse nosso shootout. Quem ganhou? Empatou e você, Gui?
É isso. Empatados, né? empatados. Tristeza. Tudo Eu bem, também vamos passei, passar. cara. Que empate que você fez aí, rapaz? Eu acertei a mesma pergunta que você acertou, cara. Versão dos Maragatos. Ah, é verdade, pô. Pô, Empate triplo. tá, um empate triplo. Isso mesmo. Bom, vamos fechando esse shootout, passando para o nosso último bloco desse episódio, as alternadas. Olá, sejam bem-vindos ao bloco final aqui do Boleiros de Humanas Especial Brasil e Uruguai. E a pergunta agora aqui nas alternadas, lembrando, antes de começar, já errei aqui a entrada, né? O Boleiros de Humanas é um programa Podercast, sempre importante lembrar isso, que é a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E a nossa pergunta aqui hoje do nosso debate é muito simples. A FIFA anunciou nesse mês de outubro que a Copa de 2030 será disputada com 6 países sedes em 3 continentes diferentes. Né? Efetivamente, quais serão os países sedes? Temos Paraguai, Uruguai, Argentina, Marrocos, Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, logicamente europeus. Marrocos, que fica próximo ali de Portugal e Espanha. Inclusive, as pessoas estavam chamando essa candidatura da candidatura ibérica, que se juntou ao Marrocos, né? Sabemos que Portugal e Espanha é a Península Ibérica da Europa, a região. E daí teremos também Argentina, Paraguai e Uruguai, que é uma comemoração, na verdade, aos 100 anos da Copa do Mundo. A primeira Copa do Mundo, como a gente falou aqui, foi em 1930 no Uruguai. A final foi entre Argentina e Uruguai. O Uruguai vencendo o jogo, então vamos fazer aí essas 3 primeiras partidas disputadas, uma em cada país, em comemoração a esses 100 anos do torneio. A pergunta é muito simples. Guilherme Ribeiro Paturi e Gabriel Franco, o que vocês acharam dessa decisão? Correto? Bacana, interessante ter Copa em tanto lugar? Vai ser confuso? Não vai trazer aquele espírito do torneio para as sedes iniciais, ou vai sim? É importante também levar o torneio para vários lugares, tem voo hoje em dia para tudo quanto é lugar. Enfim, tô pronto aí para ouvir o que vocês têm a falar sobre esse assunto. Olha, eu acho um absurdo, tá? Eu acho pra usar um termo aqui um pouco mais, uma patifaria da FIFA em dar essa partida inaugural para a Argentina, para o Paraguai e para o Uruguai. Foi um consolo, assim, para mim não fez nenhum sentido. Acho que devia ter, enfim, tentado um acordo para já, talvez, se quisesse tanto dar para a Argentina, para o Uruguai e para o Paraguai, para já garantir a Copa de 2034, para a candidatura sul-americana e dar para a candidatura ibérica / Marrocos agora. Achei muito estranho, cara. Eles vão fazer um esquema até vou falar, cara, uma coisa que não faz sentido pra mim. Por causa disso, dessas 3 partidas, a Conmebol inteira fica bloqueada, né? Não vai poder sediar a Copa de 34. São 2 Copas que ficam bloqueadas, agora eu fiquei em dúvida. São duas Copas. Então só vai poder voltar a ter Copa na América do Sul em 2042? É isso? Isso. Cara, é maluquice isso, na verdade. Pensando que a gente teve Copa aqui em 2014. É bastante tempo. Te interrompi, mas eu também não compreendo essa decisão, cara. Acho que, primeiramente, eu já sou contra ter Copa em 3 países. Não faz sentido pra mim. Copa em 3 países é coisa pra caramba, cara. Vai ter ali nos Estados Unidos, México e Canadá. Bacana. Mas, cara, pensa na distância entre esses 3 lugares. Tudo bem, pode fazer ali grupos, clusters, para jogar mais no México. Mas aí é como se fossem 3 eventos separados, na minha humilde opinião. Eu acho que se for fazer Copa em 2 países, já teve alguma... E é uma dificuldade, às vezes, fazer evento assim, cara. Mas se for fazer, tem que ser 2 países pequenos, cara. Sim, próximos. Sim, concordo. Assim, Portugal e Espanha, acho que tava bom. Eu acho anti-torcedor, cara. Eu acho pra, assim,
emendar o que você tá falando. Eu também concordo que são dois países pequenos, principalmente ali na Europa, cara. Eu acho que faz um certo sentido. Portugal e Espanha faziam um certo sentido. Eu não era contra a candidatura ibérica. Já jogando no Marrocos já complica. Porque eu acho que uma das grandes partes da Copa do Mundo é você tá ali no país, poder talvez ir de carro, ou se o país tiver infraestrutura de trem entre cidades, conhecer, ir pros jogos. Cara, a América do Norte é a América do Norte inteira. Está sediando a Copa do Mundo. Inteira, literalmente. Isso Cara, imagina um jogo em Toronto, na Cidade do México. É muito longo, um voo de 6 horas. É longérrimo a Cidade do México de Toronto, por exemplo. Enfim, eu acho que não faz sentido e acaba tirando. Eu acho que às vezes não precisa nem ir tão longe, assim. É igual, pega o voo de Toronto e vai pra Los Angeles, que vai ter também. 5 horas também. Longe pra caramba, cara. É uma doideira isso. 5 horas de voo e uma diferença de horário absurda. Até quando teve a Copa do Mundo na Rússia, que é um país continental, o leste, extremo leste da Rússia, não teve jogo Vladivostok, teve? Acho que foi tudo no oeste do país, não? Se eu não me engano, teve jogo em Ekaterimburgo, que é bem longe, né, na Sibéria já, mas era o único. E algumas pessoas já criticavam, enfim. Mas foram poucos jogos na Sibéria que tiveram. Pouquíssimos. Mas foram tipo 3, se eu não me engano. Teve em Ekaterimburgo. Mas, enfim, continue falando aí, cara. Tá bom essa mesa redonda, porque tá todo mundo reclamando. Agora vai o Franco falar dele. Não vou não, cara. Eu acho um absurdo, velho. Eu acho um absurdo maior ainda, porque primeiro eles fizeram isso em homenagem ao centenário, né? Que são 100 anos da primeira Copa, que afinal foi entre Argentina e Uruguai. O certo é você fazer o primeiro jogo comemorativo, já que você quer fazer em vários continentes, na Argentina e Uruguai. Mas aí, como a Conmebol é do Paraguai, meteram o Paraguai no meio, irmão. Qual o estádio que tem o Paraguai que é padrão FIFA? Nada a ver. O Paraguai jogou essa Copa? Eu nem sei se o Paraguai jogou a primeira Copa do Mundo. Acho que não jogou nem ferrando. Eles só estão fazendo o Paraguai porque é a sede da Conmebol, cara. Eles vão fazer o jogo em Asunción. Provavelmente o Defensores del Chaco, que o Gui falou, que eu acabei de pesquisar também, tem poste para 42 mil torcedores. Cara, é pouco, mas eu acho que deve fazer reforma estrutural para poder aguentar. Só que aí você cai muito no dilema. Pô, cara, quando você vai fazer a Copa no Brasil, você exige que os estádios eles tenham um certo nível de modernização. Desculpa, o Monumental Mas não tem esse tipo de modernização. O Defensores del Chaco não tem esse nível de modernização. No Uruguai, o Centenário não tem esse tipo de modernização. Então você vai ter que construir 3 estádios novos. Você vai demolir 3 estádios que são bons para a América do Sul para fazer 3 estádios novos durante 6 anos. Você vai ficar sem 3 jogos. É um absurdo, cara. É um absurdo isso. Se tiver que reformar esses estádios igual reforma para a Copa do Mundo, vai ter que, porque é padrão FIFA, pô, o estádio. Mas isso é um dos maiores absurdos, cara. Mas aqui eu não quero, enfim, fazer desfeita para ninguém, falar mal de ninguém, ou até, enfim, criar uma teoria da conspiração, mas eu acredito que há um forte movimento por parte, enfim, de personalidades, políticos, representantes de um certo país asiático para conseguir que a Copa do Mundo de 2034 seja sediada lá. A Arábia Saudita, obviamente, que vem investindo bastante no futebol. Eu acho que ainda não anunciaram que a Copa vai ser lá, porque, enfim, é um mero detalhe. Mas já sabem, agora deixaram lá, vai ser na Ásia. Tem que ser na Ásia. Ásia e Oceania, se eu não me engano. Daí tem uma outra candidatura lá que é de quem mesmo? Indonésia e Austrália. Mas, cara, é a única, se eu não me engano. A Austrália acabou de sediar a Copa do Mundo Feminina, inclusive. Né? Mas então, isso às vezes até seria positivo, mas eu acho que os estádios da Arábia Saudita devem até ser bons. Mas, não sei, também, pra ser honesto, tá? Eu chutei aqui, sendo bem claro, eu acho que deve ter estádios pequenos lá também. Eles têm 3 principais estádios, que é o King... É o estádio do Al Nassr, que é um bom estádio. Aí você tem o estádio do Al Ittihad também, que é um bom estádio. E você tem outro estádio que eu esqueci agora o nome e o time que joga lá. O estádio do Al Hilal é bem pequeno, se não me engano. Assim, não, o do Al Hilal é o mesmo do Al Nassr, se eu não estou enganado. Eles jogam no mesmo estádio. Eu achei que o do Al Hilal era da faculdade lá,
Riad, não era isso? Tô ficando doido? Não sei. Às vezes é só o estádio que eles treinam. Mas de toda forma, cara, é isso. Eu tenho algum grau de convicção que a Copa de 2030 será na Arábia Saudita. O que é um absurdo, Tony. Uma outra patifaria da senhora FIFA. Acabou sendo no Catar. Foi uma zona fazer a Copa no inverno. Eu acho um absurdo a Copa ser no inverno. Pedindo uma cerveja no estádio sem ir preso. Cara, a Argentina saiu campeã, cara. É um absurdo. Cara, eu posso fazer pra perceber como... Posso fazer outro questionamento? Vamos lá. Na época que o Brasil sediou a Copa do Mundo de 2014, o Brasil estava bem economicamente, vinha numa crescente economicamente. Aí a gente dificilmente tinha déficits no PIB, a gente estava numa... Literalmente o Brasil estava crescendo, tanto que o Brasil fazia parte dos BRICS, que eram os blocos de países recém-desenvolvidos, assim, né? Que eram os países considerados desenvolvidos, mas que na época era muito maior do que, por exemplo, hoje em dia a Índia e o Brasil não representam tão positivamente esse cenário econômico quanto já representaram, assim como a África do Sul. Qual que é o cenário positivo que a Argentina tá para poder ela ficar num bloco de país que vai sediar a Copa do Mundo? Eu acho que isso aí é até um pouco além, assim, da questão, para ser honesto, eu concordo plenamente, cara, nesse sentido, que é um investimento que muitas vezes não retorna para esses países, cara, que fica lá. Pega a África que sediou a Copa em 2010, cara, vários estádios lá, as moscas até hoje. A África do Sul até tem uma certa, entre aspas, tradição com o futebol. Não muita, o esporte lá é cricket e rugby, o principal, se eu não me engano. Mas, cara, complexo isso, complexo. Para a Argentina, não sei, é daqui bastante tempo, 7 anos, né? A situação não tá boa, mas não é impossível dar uma recuperada. Eu não sei, é uma decisão que é bem estranha, bem estranha. Parece... pode ter sido uma manobra para deixar mais concentrado na Ásia e assim facilitar com que a Arábia Saudita recebesse, né, de fato, a candidatura. Não sei se foi isso de fato, mas favorece a candidatura da Arábia Saudita, com certeza. Quero fazer uns pontos aqui, cara, que eu pensei agora, porque assim, a gente tá falando da Copa de 18, né? Moscou, que é a maior cidade da Rússia, até Ekaterimburgo era 2 horas e 20 de voo. 2 horas e 20. O voo mais longo na Copa da Rússia era de Moscou pra, assim, de Moscou, né, considerando a maior cidade. Teve em Kaliningrado também, né? Kaliningrado, mas não tão longe na Europa. Mas Moscou-Sochi era o maior voo que eu vi aqui, e era 3 horas e 15 minutos, inclusive menos que São Paulo-Manaus, que seria o equivalente da Copa de 14. Que já é muito longo. 4 horas de voo São Paulo-Manaus já é uma loucura. Imagina 6 de Toronto pra cidade do México, que são 2 grandes centros populacionais. É válido fazer essa análise, esse é o meu ponto aqui. Eu não tô comparando, sei lá, Manaus e Porto Alegre, que não são, assim, 2 cidades grandes. São, mas não tem não são centros fora de população. Cara, é exatamente isso que você falou, sabe? E eu acho que uma das coisas bacanas é seguir a seleção ao redor do país, cara. Até você vai para Ekaterimburgo, vai assistir os jogos lá, vai para Sochi, nem lembro exatamente. O Brasil jogou em São Petersburgo, se não me engano, jogou em, enfim, diversas cidades lá na Rússia. Os brasileiros iam seguindo atrás, e na Copa do Catar também teve diversos problemas que você já deixou bem claro aqui, Gui, mas, pô, é um país tão pequeno que você consegue atravessar ele 10 vezes em... é uma hipérbole, mas um dia, exato. Então, nesse aspecto é bem positivo. As pessoas compram aqueles passes e vão seguindo o time. Na Copa do Mundo tem isso. Você compra o ingresso da final, você só recebe o ingresso e seu time vai para a final, por exemplo. Isso não é muito possível. Sério, assim, pensa nos argentinos, vão ficar muito felizes, né? Porque a Argentina, eu espero no mínimo que jogue na Argentina, né, num dos 3 primeiros jogos, porque se não jogar Uruguai, Argentina e Paraguai nos seus países, é uma das maiores catástrofes que eu já ouvi na minha vida. Assim, loucura. Não tem que botar a Argentina para jogar contra o Uruguai no centenário, porque foi a final. Não, agora já foi, cara. Divide isso aí. Põe a Argentina para jogar na Argentina, Uruguai no Uruguai e Paraguai no Paraguai. Mas o pior, pensa nisso, o cara que vai ter que sair depois, se ele quiser seguir o time dele do Paraguai para Rabat, que é impossível, cara. Essa é a verdade, cara. Esse é o voo do Galo, hein?
Final contra o Olímpia no Defensores del Chaco e depois morreu na praia no Marrocos, cara. Exatamente. Miguel é maldoso às vezes. Fugindo do Mundial de 2013, que eu queria falar que, cara, eu até assim, eu tava pensando aqui, se fosse a Copa fosse inteira na Argentina, no Paraguai e no Uruguai, isso também tem outro problema, porque assim, ficaria muito centralizado, assim, não seria bom, porque ficaria centralizado na Argentina no fim do dia. Porque o Paraguai tem Assunção, e que é Cidade do Leste? Onde seria outra cidade sede do Paraguai? Não teria, eu acho. Sim, Cidade do Leste. Acho que seria só Assunção, talvez. E no Uruguai é a mesma coisa. Tem Montevidéu, em Punta, nesse estádio cabe 2 pessoas lá no Porto de Maldonado. O único país, infelizmente, que tem condição de... Quer dizer, felizmente pra gente, né? Mas atualmente o único país na América do Sul que tem condição de sediar uma Copa é o Brasil, cara. Não, mas o que teria que acabar acontecendo, na minha opinião, é que o Uruguai sediaria mais partidas em Montevidéu com mais estádios, que é o que aconteceu no Catar. Tinha vários estádios em Doha. Sim. Então, não sei lá, o Gran Parque Central, que é um estádio lá no Nacional, sabe, vai também cabe 2 pessoas no Gran Parque Central. É 30 mil e pouco. 30 mil, é. Isso tudo? Achei que era 15. Daí eu, inclusive, tem o Defensores del Siglo, que é o estádio novo do Peñarol. Campeão do verdade. Eles reformaram, é. Tá bonito, inclusive. Então é isso, assim, eu acho que... Você comentou isso das carretas, ô Miguel. Eu tenho uma amiga que ela assistiu a todos os jogos da Copa do Mundo no Catar. Ela conseguiu ir a todos os jogos na Copa do Mundo. É um negócio que dificilmente, cara, alguém vai conseguir fazer. Ela teve apoio da FIFA, obviamente, a FIFA foi lá, deu os ingressos para ela, mas era uma jornada que ela conseguia fazer, porque, o Catar a gente sabe, é um país pequeno. Como que ela vai conseguir? Até porque a gente sabe que os jogos da primeira fase, eles vão fazer os 3 primeiros lá. Os 3 primeiros jogos lá. Então, provavelmente vai jogar grupo A, B e C no mesmo dia. Como que ela vai conseguir ver um jogo no Uruguai, pegar um avião pra Argentina, ver um jogo na Argentina, pegar um avião na Argentina, ver um jogo no Paraguai? É ruim pra competição, é ruim pra entidade, que vai ter mais dificuldade de comercializar ingresso. Se eu quero ver a Copa do Mundo, eu sei que o grande grosso de partidas da Copa do Mundo vai ser na Europa, eu não tô nem falando de Marrocos, porque a gente sabe que tem poucos estádios em Marrocos também que comportam nível de Copa do Mundo, vai ter grandes obras, mas possivelmente Marrocos deve ter 2 estádios só. Vou pegar uma passagem para Europa, cara. Vou ficar logo na Península Ibérica. Eu não vou para América do Sul para ver os jogos. Então, possivelmente, os jogos que a gente vai ver na América do Sul vão ser assistidos por torcedores da América do Sul, cara. Das próprias seleções. Porque é difícil, E é ruim pro cara que, por exemplo, vamos supor, primeira rodada Senegal e Uruguai. É muito legal quando você vai na Copa do Mundo e você vê a torcida do Senegal lá comemorando, dançando. Porque você mostra as diferentes culturas se juntando na Copa do Mundo. Acho que esse é o grande legal do jogo, né? Que é até o slogan da FIFA, que fala que vai muito além do jogo e prolifera a união de culturas. Como você vai fazer um cara pegar um voo da África para poder ir para América do Sul só para ver Senegal jogar, cara? Um jogo, um dia. Não, é inacreditável. Enfim, vamos fechar aqui, senão a gente vai ficar falando mal dessa decisão a noite inteira e tem jogo, aí já tá acabando o primeiro tempo. Então, queria agradecer vocês que ouviram a gente aqui até esse final, que foi um pouco caótico, mas foi um debate. Não foi um debate, foi mais uma sessão de... Terapia em conjunto. Terapia em grupal. É isso mesmo. Se vocês não concordam com a gente, deixa o seu comentário aí. Acho que isso foi uma decisão importante, porque ajuda nesse sentimento de proliferar culturas, porque tem pessoas que às vezes vão nesse jogo que não poderiam ir nos outros. Enfim, queremos ouvir. Se acharam tudo ruim, também deixa aí um comentário. A gente quer ouvir tudo, mas se acharam bom, manda pra gente, que vai sempre ser bom a gente ouvir comentários positivos também. Joinha, dislike, tudo isso, cara, super importante pra gente. Compartilha esse link aqui. Quem você acha que vai curtir esse conteúdo, conto com vocês e até a próxima.